O Carreiras está muito próximo de acertar com o Real Madrid e ele vai ser provavelmente o lateral esquerdo titular na próxima temporada. A gente vai entender as diferenças do Carreiras para o Grimaldo, o jogador que foi titular junto do Xabi Alonso no Bayer Leverkusen no ano passado, nos 2 últimos anos na verdade, e que inclusive era o lateral do Benfica antes do Carreiras chegar ao Benfica. Então aqui tem algumas semelhanças, a gente vai entender as diferenças entre o Grimaldo e o Carreiras e como o Carreiras vai somar essa equipe do Real Madrid. Se liga no vídeo. Bom pessoal, quando comparamos o Carreiras ao Grimaldo, a gente encontra aqui algumas semelhanças e também algumas diferenças. Olha isso daqui, o azul aqui corresponde ao Carreiras, o verde aqui corresponde ao Grimaldo. Então, quais são as semelhanças? O primeiro ponto é que os dois têm uma capacidade de condução muito grande, um percentual de cruzamento ali relativamente parecido e uma quantidade de passes progressivas ali próxima. Não é tão próximas, mas próxima, né? Então o desenho aqui do radar, ele tende a ir puxar para alguns pontos que são de semelhança, né? O que aproxima o Carreiras do Grimaldo. No entanto, tem aqui algumas diferenças que são importantes. A primeira é que me parece que o Carreiras tem uma parte defensiva mais sólida que o Grimaldo. Então tem um percentual de duelo aéreo mais alto, né? Obviamente a grande maioria aqui duelo aéreo defensivo. Tem um percentual de duelo no geral mais alto também. Tem uma quantidade maior de ações defensivas, né? O Grimaldo tem uma quantidade muito pequena de ações defensivas. O Carreiras já é um pouco melhor, não é ótimo, mas já é um pouco melhor, então isso marca a diferença. No entanto, o Grimaldo ele tem um ex-assistant, né? Ou seja, a projeção de assistências na temporada mais alto que o Carreiras. A gente vai entender isso aqui também de uma maneira um pouco mais profunda. O Carreiras ele é um lateral, por incrível que pareça, mais definidor, de mais chegada na área. Quando a gente for ver a análise qualitativa, os vídeos, a gente vai ver isso. E o Grimaldo ele é mais assistente, ele tem uma bola parada muito boa também, o que diferencia do Carreiras. Então a gente tem passo progressivo do Carreiras melhor, percentual de cruzamento do Grimaldo melhor, conduções praticamente igual. A gente tem uma diferença muito grande do Carreiras para o Grimaldo na parte do duelo aéreo, duelos em geral, ações defensivas e tem o X-Assistant do Grimaldo realmente ali acima do Carreiras. E aquilo que eu falei do Carreiras ser um lateral com mais poder de definição, que nem tem tanta assistência, mas tem muita finalização, muito chute, muito gol, isso fica expresso nisso aqui. Então aqui a gente tem ações progressivas por 90 minutos, né? Capacidade de progredir no campo, de chegar mais próximo da baliza do adversário, comparado à quantidade de gols por 90 minutos, né? Ou gols esperados por 90 minutos. Se eu digitar aqui Grimaldo, aqui a gente está vendo todos os laterais das 7 tops ligas da Europa, se eu digitar aqui Grimaldo, ele vai aparecer aqui, ó. Então ele estaria aqui no quadrante superior da esquerda, né? Ele tem aqui cerca de 10 ações progressivas ofensivas por 90 minutos, ali com um XG por 90, né? Ali abaixo de 1 por jogo, né? Ou seja, de 0 por jogo, na verdade. Então, quando a gente digita aqui o Carreiras, a gente já vai ver uma coisa bem diferente. O Carreiras, né? Não é o Sérgio Carreira, é o Álvaro Carreiras. Ele já está aqui no quadrante superior direito, né? Ele já está aqui com mais ações progressivas por 90 minutos e um XG, né, por 90 minutos, quantidade de gols por 90 minutos, diluído na temporada. A diferença não é tão grande, mas é uma diferença aqui significativa. Então ele já aparece aqui no superior direito. E aqui, quanto mais ao superior direito, melhor, né? Aqui, teoricamente, o Carreiras só estaria perdendo para o Frankowski, né, nessa comparação aqui. Então a gente vai entender agora, vendo os vídeos, como qualitativamente o Carreiras joga. E o primeiro vídeo que eu quero te mostrar é esse aqui, como o Carreiras ele é mais agressivo, como ele é mais ofensivo, né? Ataca mais o espaço do que geralmente um jogador da posição, do que geralmente um lateral. Então o Carreiras ele tem muita força para chegar no último terço e muitas vezes se colocar nessa situação de 1 contra 1. Então vamos rever esse gol aqui. Vou voltar por início, a gente vai ver a força de ultrapassagem do Carreiras. Olha como ele vai ultrapassar com força, olha como ele é uma opção ofensiva, ele é um jogador que ataca o corredor pelo lado esquerdo no Benfica, e aí ele vai para 1 contra 1, e ele é muito forte no contra 1, ele tem muita força, né? A explosão de saída dele é muito boa, né? Se a gente rever o drible aqui, tu vê que do ponto de vista de relação com bola, nem é tão alto, nem é um drible tão vistoso, mas o tapa, quando ele dá o tapa, que ele faz a força para sair, esquece. Trem bala sem freio, ó. Quando ele dá o tapa até com o pé direito, nem é um drible tão vistoso, né? Mas é um drible muito eficiente e ele consegue fazer a finalização em seguida. E nesse exemplo aqui, a gente olha onde o Carreiras está. A gente vai ver aqui toda a luzinha aqui acompanhando o Carreiras. Olha a quantidade de espaço que ele percorre, olha a força para atacar o espaço.
Então ele sai de uma posição de estrutura de linha de 4 para aparecer mais à frente em zona de finalização para fazer o gol. Então ele percorre o corredor inteiro, parece que ele não fez nada, para ele parece mais uma ação comum. E um outro aspecto que a gente pode verificar aqui é que tanto faz o Carreiras receber numa zona aqui para encarar, como a gente viu aqui, ou numa zona aqui, né? Deixa eu voltar nessa finalização. Numa zona aqui da entrada da área, se a gente tá vendo aqui, ou ele ou para encarar fora ou na entrada da área, como também ele é forte em receber, ó, dentro desse espaço aqui. Bola do Di Maria, ele já recebe dentro da área, já projetado. Ele também consegue ter ações de finalização já projetado dentro da área. Nessa daqui, ele vai cortar para o pé direito e vai conseguir fazer um belo gol finalizando de pé direito, inclusive. Nesse outro aqui, ó, também já entrando na área, no jogo contra o Mônaco, ele vai cortar para o pé direito, ó. A gente vai ver aqui, ameaça o chute de pé esquerdo e corta para o pé direito. E ali a bola acaba não sendo gol, mas mostra essa valência dele. E por último, para fechar, a gente vai ver ele agredindo a área com domínio, né? A gente vai ver ele fazendo esse movimento de agredir a área com domínio. Deixa eu voltar aqui para a gente rever, ó. Então ele já domina orientado para frente para se colocar em situação de finalização. A gente nota que muitos laterais, quando chegam nessa posição aqui, ó, vão preferir o toque para trás, vão preferir uma bola no segundo pau. O Carreiras vai preferir soltar o pé no gol, porque ele chuta muito bem, finaliza muito bem e confia muito nisso. Então o Carreiras é provavelmente o futuro lateral esquerdo do Real Madrid. A gente precisa entender como é que vai ficar essa estrutura do Real Madrid com o Xabi Alonso, né? Onde o Vinícius joga, se o Vinícius joga por dentro, se o corredor fica pro lateral. Hoje o Real Madrid joga, né, com o Mendy ali, que é um lateral base pro Vinícius, mas a gente já sabe que vai ser diferente com o Xabi Alonso. Então fica aí a dúvida, deixa aqui a pergunta para vocês. Coloca nos comentários como é que vocês acham que o Real Madrid vai estar estruturado com o Xabi Alonso na próxima temporada. Se você gostou desse vídeo, você já sabe que tem que se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, isso realmente me ajuda a continuar produzindo conteúdo para você, beleza? Abraço, tamo junto e até a próxima.